Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. O vídeo de hoje vai ser meio que um vídeo de utilidade pública, né? Vai ser um vídeo daqueles em que eu faço um reparo no meu carro, mostro o procedimento para tentar ajudar outras pessoas que tenham passado por esse problema também e queiram resolver por conta própria. Apesar de eu estar fazendo esse serviço no Magentes, esse vídeo vai ajudar qualquer um que tenha um carro da linha Kia e Hyundai. Porque apesar de ter formato diferente, a carcaça externa ser diferente em cada modelo de carro, mas a parte interna, principalmente essa parte do mecanismo de rebatimento dos retrovisores da linha Kia e Hyundai, é exatamente a mesma. Esse defeito nos retrovisores rebatíveis é um defeito muito comum, principalmente em carros que já têm uma certa idade. Por exemplo, o Magentes aqui ele já tem seus 12 anos, né, de uso, ele é um 2009 e 10, a gente está em 2021. Então ele já está aí com seus 12 anos de uso. E é mais ou menos o tempo quando certas peças costumam apresentar um desgaste e talvez precisem ser trocadas. No caso desses retrovisores da Kia e da Hyundai, o eixo que movimenta o retrovisor quando ele recolhe é um eixo de metal bem resistente e ele tem um motor elétrico que fica posicionado ao lado. O problema é que as engrenagens que fazem a ligação entre esse motor elétrico e esse eixo de metal resistente do retrovisor são duas engrenagens pequenas de plástico e são elas que causam problema. Elas com o tempo elas acabam quebrando e o retrovisor para de rebater. Quando essas engrenagens quebram, você tem um problema muito chato para resolver. Isso porque o rebatimento em si é uma função que às vezes as pessoas nem ligam tanto para ele. O problema é que quando a engrenagem quebra, o motor de rebatimento ele não para de girar. Ele fica girando ali o tempo todo, independente do que você faça. Você pode desligar o carro, tirar a chave, trancar o carro, acionar o alarme. Esse motor funciona em tempo integral, independente se o carro está ligado ou não. De repente você fica sem usar o carro por 3 dias. Imagina um motorzinho elétrico girando por 3 dias. Muito provável que vai descarregar a bateria do seu carro. E mesmo que você dê uma carga nela para poder você voltar a usar o carro, esse motor vai continuar girando quando você desligar ele de novo e vai descarregar a bateria do seu carro de novo. Então acaba que gera esse problema para você. Por quê? Porque você vai ter que eventualmente desligar o seu retrovisor, tirar mesmo o chicote de conexão dele para que ele pare de girar esse motor elétrico. E aí você vai acabar perdendo também a função de regulagem elétrica do espelho. Se fosse só pela perda do rebatimento, talvez as pessoas nem ligassem tanto. O problema é que quando quebra essa engrenagem, além de perder a função de rebatimento, você tem essas outras dores de cabeça para resolver. Mas enfim galera, chega de papo, vamos pro vídeo, vou mostrar para vocês como é que faz essa alteração. E se você está conhecendo o canal agora, através desse vídeo, não deixe de dar uma conferida também nos outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante, talvez alguma coisa que seja do seu interesse. E se você curtiu o conteúdo, considere também se inscrever aqui no canal, para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você ficar por dentro, você receber uma notificação do YouTube te alertando sobre um vídeo novo que eu lançar aqui. E agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que faz esse reparo do retrovisor. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar o problema. Porque nem sempre vai ser engrenagem, pode ser que uma pane elétrica tenha causado o mau funcionamento do rebatimento. Como é pouco provável que os dois lados quebrem ao mesmo tempo, o primeiro sintoma aí é que você vai fechar os retrovisores e apenas um lado vai fechar e o outro não. Mas como eu disse, o problema do rebatimento pode ser causado também por uma pane elétrica, então o sintoma definitivo de que o problema do seu retrovisor é a engrenagem que quebrou, é esse daí, você vai fechar ou abrir o retrovisor e além dele não se movimentar, você vai continuar ouvindo o barulho do motor elétrico funcionando direto. A partir do momento que você identificou que o problema do seu retrovisor é realmente a engrenagem quebrada, você precisa de uma solução provisória para evitar aquela questão que eu falei sobre o descarregamento da bateria por causa desse motor elétrico girando direto. Para isso a gente apenas remove esse acabamento que tem por dentro da porta e desconecta o plug do retrovisor. Tenta alojar ele ali dentro do acabamento da porta e coloca novamente a moldura interna do retrovisor. Tendo feito isso, você pode voltar a usar o carro normalmente até você providenciar o reparo desse defeito. Uma questão que eu acho importante lembrar a vocês é que a partir do momento que vocês desligarem o plug do retrovisor, vocês vão perder também a função de regulagem do espelho. Então antes de desconectar o plug do retrovisor, procure fazer uma regulagem no espelho que você consiga usar ele em qualquer situação, seja enquanto você estiver dirigindo, seja quando você for manobrar o carro. Porque depois de desplugar o retrovisor você não vai conseguir regular ele novamente. Então essa aqui é a embalagem na qual eu recebi as engrenagens do meu retrovisor, comprei pelo Mercado Livre, paguei R$ 55 nas engrenagens mais R$ 15 de frete, totalizando aí R$ 70 do produto. E eu recebi o produto em casa apenas 3 dias depois de ter efetuado a compra.
Apesar da maioria das engrenagens da linha Kia Hyundai ser praticamente a mesma na maioria dos retrovisores dos carros, para você ter uma segurança maior na compra, o vendedor cria anúncios específicos para cada modelo de carro. Por exemplo, o meu veio aí especificado que é para o Kia Magentes na etiqueta. Aí no outro lado da etiqueta tem todos os dados do vendedor, caso alguém aí tenha interesse, queira entrar em contato direto com ele. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os anúncios de todos os modelos de carro daqui e da Hyundai que eu encontrar no Mercado Livre. Então é só você descer aqui na descrição do vídeo que provavelmente vai ter o link para a peça do seu carro. Aí estão então as duas engrenagens. Normalmente a que quebra é sempre essa da esquerda, essa engrenagem menor, mas como essa outra engrenagem maior também tem um certo desgaste, a gente troca as duas. Para efetuar a troca, vamos novamente remover aquela moldura interna do retrovisor. Usando uma chave 10, vamos remover os 3 parafusos internos que seguram o retrovisor na lataria do carro. Não esqueçam de segurar o retrovisor quando for remover o último parafuso para evitar que ele caia e quebre. E estando com o retrovisor em mãos, vamos começar a desmontagem dele para efetuar a troca das peças danificadas. Outra observação, se você esquecer que a moldura e o conector estão pendurados para dentro da porta, você pode acabar fechando ela e quebrando um deles. Então é sempre importante você colocar de volta o conector e a moldura no lugar, porque caso você esqueça e feche a porta, você não danifica nenhuma dessas duas peças, que são bem difíceis de encontrar para comprar. O primeiro passo para desmontar o retrovisor é remover o espelho. Utilize uma faca ou uma espátula e comece sempre do canto externo e vai puxando até conseguir soltar a lente da armação onde fica a regulagem elétrica. Depois de soltar o espelho, ele vai ficar preso na carcaça por 2 fios. Esses fios são do aquecimento do espelho, que é a função de desembaçamento. É só puxar e está solto o espelho. Tendo retirado o espelho, nós vamos separar o retrovisor dessa moldura que fica presa na lataria do carro. Antes disso, vamos tirar esse acabamento de borracha, que na verdade é tipo uma borracha de vedação que fica entre a moldura e a lataria do carro. Ela é apenas encaixada, então basta puxar ela para cima e colocar ela ali de lado para a gente ter acesso às outras coisas que a gente precisa desmontar. Tendo retirado a borracha, a gente consegue expor o conector do retrovisor que a gente também precisa tirar do lugar. Para isso, a gente segura o conector com o dedo e tira o parafuso de fixação dele, soltando o conector. A intenção é que o conector fique dessa forma, solto e com o fio sobrando, para quando a gente soltar o retrovisor dessa moldura, a gente ter espaço para movimentar a carcaça. E por último, a gente solta esses 3 parafusos de baixo para finalmente ter o retrovisor separado da moldura e poder começar a desmontar a parte interna do retrovisor. Depois disso, vamos remover esses 4 parafusos que prendem esse acabamento de plástico que fica por trás do espelho. Essa parte tem que ter cuidado para não quebrar as travas, utilize uma faca ou uma espátula se necessário para ajudar a soltar até você conseguir remover essa parte da frente. Depois disso nós vamos desprender o conjunto de regulagem dessa carcaça traseira, soltando esses 2 parafusos que prendem o conjunto na carcaça. Essa carcaça é mais uma peça que vai ficar presa por um fiozinho também, mas é só puxar o conector do repetidor de seta. Tendo feito isso, temos acesso ao local onde fica o motor de rebatimento. Ele tem esses 2 parafusos que atravessam de um lado para o outro, tem essas 2 porcas do outro lado. E além desses 2 parafusos que atravessam de um lado para o outro, tem esse parafusinho em cima que ajuda na fixação. Vamos começar removendo esses parafusos que atravessam de um lado para o outro. Não esquece de colocar a mão do outro lado, porque na hora de tirar esse parafuso pode ser que a porquinha do outro lado caia no chão, você perca, então mantenha a mão do outro lado para evitar de perder essa porquinha que fixa esse parafuso. Mesma coisa vale para o outro parafuso de baixo. Depois disso vamos remover aquele outro parafusinho de cima que ajuda na fixação. E aí vamos para a parte de baixo do mecanismo, remover primeiro essa placa metálica que fica presa por esses 3 parafusos. Tendo removido essa placa metálica, vamos tirar essa tampinha que fica presa e apenas encaixada, é só tirar com a ponta de uma faca. Vamos desplugar o conector do motor de rebatimento, primeiro puxa essa borrachinha de proteção e depois puxa o fio para cima para soltar o conector.
Soltando o conector, a gente finalmente consegue puxar essa carcaça para baixo. E estamos muito perto de ter acesso ao motor. A gente precisa pegar mais uma vez a faquinha para soltar essa capa que tem por cima do motor elétrico. E finalmente chegamos à última etapa de desmontagem. Chegamos ao motor elétrico com o módulo de controle dele. Temos 4 parafusinhos aí para remover antes da gente conseguir chegar nas engrenagens. E removendo os 4 parafusos, é só puxar para cima essa parte onde fica preso o motor e a gente consegue finalmente chegar aonde estão as engrenagens. Vocês já conseguem visualizar ali aquele eixo metálico resistente que eu mencionei para vocês que tem, bem no local onde o retrovisor faz o giro, e já conseguiram visualizar ali também o motor elétrico. Agora o importante é a gente, ou com a faquinha mesmo, ou com uma pinça, a gente remover todos os pedaços da engrenagem que quebrou. Não pode deixar nenhum pedaço lá dentro para não acontecer de quebrar a engrenagem nova. Esse eixo que eu acabei de remover aí da carcaça é o eixo da engrenagem que danificou. Esse eixo não vem no kit novo, então é importante prestar atenção para não descartar esse eixo aí, porque a gente precisa dele para fazer o reparo do retrovisor. É o eixo exatamente onde fica a engrenagemzinha que quebrou. Então aqui nós temos as engrenagens antigas quebradas e aqui as engrenagens novas que nós vamos substituir. O primeiro detalhe importante é o lado. Essa protuberânciazinha da engrenagem fica para dentro do eixo. Primeiro a gente só posiciona o eixo em cima da engrenagem, dá uma apertada nele. Essa primeira parte entra com facilidade, essa primeira pontinha. Mas o que precisa entrar mesmo na engrenagem é essa parte mais grossa do eixo, que tem tipo uma estria. Essa parte aí que vai entrar na pressão dentro do plástico e vai prender mais firme mesmo a engrenagem nesse eixo. Então apoia a engrenagem em cima de alguma coisa fixa e tem que dar pancada mesmo, não tem jeito não. Tem que bater até o eixo entrar na engrenagem e ficar bem preso. Se você tiver na dúvida aí do tanto que esse eixo tem que entrar na engrenagem, é desse jeito aí. Tem que bater esse eixo até esse espiral do eixo encostar no plástico da engrenagem. Tem que ficar exatamente desse jeito. Vai ficar uma pontinha mesmo do eixo para fora da engrenagem ali, como vocês estão vendo. Então chegou o momento da gente fazer a reposição da engrenagem. A primeira engrenagem que vai entrar é essa que a gente faz a substituição, que tem esse eixo. Esse eixo vai entrar ali bem colado naquele eixo metálico que eu falei, aquele maior, aquele resistente do retrovisor. E depois disso a gente encaixa aquela outra engrenagem que tem 2 diâmetros diferentes. Ela vai ficar desse jeito aí, com o diâmetro maior para o lado esquerdo e o diâmetro menor para o lado direito, pegando na engrenagem que a gente substituiu. Vai ficar exatamente dessa forma aí. Se você girar uma, você vai ver que a outra gira também. Tem que ficar desse jeitinho aí. Mais um detalhe que é importante mencionar é que esse sistema ele é lubrificado através de graxa branca. Então vocês estão vendo que eu estou com uma latinha aí e é bom a gente repor um pouco, porque quando a gente faz essa substituição da engrenagem, acaba removendo um pouco da graxa lá de dentro também, retirando um pouco da graxa. Então é bom a gente fazer uma reposição de graxa também para ficar bem lubrificado. A partir daí, pessoal, não tem segredo, é todo o processo que a gente fez agora no inverso. Coloca de volta o motor no lugar, coloca novamente os 4 parafusos de fixação que prendem o motor nessa carcaça onde ficam as engrenagens. Encaixa de volta aquela tampinha que protege o motor com a placa de circuito dele. Encaixa de volta a carcaça inteira do motor de rebatimento no dispositivo de regulagem do espelho. Põe de volta aquele parafusinho superior para ajudar na fixação, para você poder colocar os outros 2 parafusos da parte de baixo, aqueles parafusos que atravessam a carcaça de um lado até o outro. Põe de volta aquela tampinha de plástico que é só encaixada, só posicionar ela e apertar até dar um clique. Fixa novamente aquela placa metálica que fica por baixo da tampinha, né, que é presa por aqueles 3 parafusos maiores. Coloca de volta a carcaça externa do retrovisor, começando aí pelo conector do repetidor de seta. E encaixa o dispositivo de regulagem do espelho dentro da carcaça, prendendo com os parafusos dele. Depois disso a gente coloca de volta aquele acabamento plástico que fica por trás do espelho, que pega em volta aí na parte da frente e parafusa, né? Coloca os parafusos dele de volta aí no local. Tendo fechado a carcaça do retrovisor, vamos prender ela de volta na moldura, né? Aqueles 3 parafusos da parte de baixo aí que fixam o eixo de rotação na moldura que vai na lataria do carro. E vamos fixar de volta no lugar também o conector do retrovisor. Colocar também no lugar aquela moldura emborrachada que faz a vedação ali entre a carcaça do retrovisor e a lataria do carro.
Feito isso, finalmente chegamos ao último passo da montagem. Vamos colocar o espelho de volta no lugar. Lembrando de ligar primeiro os fios que vão aqui nesses dois conectores, que são os fios do aquecimento do retrovisor, né? Que serve para desembaçar o retrovisor em dias frios. E depois de colocar os plugs do desembaçador de volta, a gente encaixa ele da mesma forma, fazendo o sentido inverso. A gente puxou de fora para dentro, a gente encaixa o espelho da parte de dentro e vai apertando ele para a parte de fora. Assim a gente encaixa o espelho de volta no lugar. Bom, então é isso, espelho fixado, temos o retrovisor completamente montado. Chegou a hora da gente instalar o retrovisor novamente no carro. Mais uma vez, só fazendo o procedimento reverso do que a gente fez para desmontar. Tira aquele acabamento de dentro que a gente colocou de volta, encaixa o retrovisor na lataria do carro. Novamente com a chave 10, parafusa de volta o retrovisor. Não esquecer de conferir o aperto, porque como tem aquela borracha de vedação que fica entre o retrovisor e a lataria do carro, tem que dar um bom aperto nos parafusos aí, para ficar bem firme e não ficar trepidando depois do retrovisor quando passar numa rua esburacada ou coisa do tipo. Pluga novamente o conector de energia do retrovisor de volta e fecha de novo o acabamento interno do retrovisor, que tem aquele alto-falantezinho. Retrovisor devidamente reinstalado no carro, hora da gente fazer o teste de funcionamento. Vou pressionar aqui o botão do rebatimento, do lado do motorista funcionando, e agora perfeitamente também o do lado do passageiro funcionando depois da gente ter efetuado a troca da engrenagem defeituosa. Vou ligar aqui o primeiro estágio da chave para mostrar para vocês também que agora a regulagem do espelho retrovisor também voltou a funcionar perfeitamente em todas as direções. E finalizar o vídeo deixando essa imagem de fora do carro, mostrando para vocês aí o antes e o depois, né? Primeiro aí o carro com o retrovisor ainda com defeito e depois as imagens aí do carro já com os retrovisores com o rebatimento funcionando, com o reparo que a gente fez em casa. No mais é isso, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.